Eu acho que podemos, então, dar início à nossa sessão, que eu desejo que seja a mais aberta, será uma homenagem já em si ao nosso querido Francisco de Assis Barbosa. Eu dou a palavra, então, ao primeiro palestrante, que é o professor José Almino de Alencar. Boa tarde, já que começamos realmente de forma informal. Saúdo o professor José Arthur Rios, os presentes, agradeço. Me alegro de estar aqui presente, homenageando o nosso Francisco de Assis Barbosa no dia de hoje. Queria também acrescentar que não é coincidência que nós somos três aqui da Fundação Carlos Rio Barbosa. É uma maneira que a Fundação Carlos Rio Barbosa encontrou de se reunir ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro para prestar essa homenagem ao Francisco Barbosa. Começa a leitura. Conheci Francisco de Assis Barbosa quando ele tinha 12 ou 13 anos a menos do que eu hoje. Registro isso agora porque o detalhe me espantou quando vi a mente. Não consigo imaginá-lo mais moço do que eu. E também porque me fez recordar uma observação feita por ele na época. Ao saber a minha idade, 21 anos, depois de uma conversa em que eu manifestara conhecer uma porção de gente de uma geração mais velha do que a minha, soltou-me essa obviedade que só aprendemos de fato, penosamente com o tempo. Você vai ser como eu, amigo de gente mais velha, fica sem amigos quando envelhece. Conheci-o em 1968 em Paris, depois do 7 de maio de 68. Fora visitar as suas filhas, Cristina e Isabel, depois de uma temporada como professor. Depois de uma temporada como professor visitante da Universidade de Wisconsin, ministrando o curso de História das Ideias Políticas do Brasil, a convite, salvo engano, de Thomas Kidwell. Era a primeira vez que se via assim no estrangeiro, reconhecido por seus pares em posição prestigiada. E a sua satisfação, embora disfarçada sob comentários irônicos e observações bem-humoradas, era evidente. Tratei-o de imediato por Chico, apelido compulsório de Francisco, e como o meu Zé, de José, pouco atraente às pompas e às hierarquias. Conduzido naturalmente pelo tratamento dado por suas filhas, que assim o chamavam. Naquele mesmo ano, também em Paris, e quase ao mesmo tempo, tornei-me amigo de Caetano Veloso, amizade que guardo até hoje. Aproximos um do outro, porque depois de quase 3 anos de imigração, que perduraram por mais 16, a convivência com os dois na ocasião correspondeu a um banho de brasilidade e, portanto, de alegria. E aquele duplo encontro, com o historiador do Brasil, também filho caçula do modernismo, e como um dos criadores do tropicalismo, essas duas variantes em nossa longa linhagem de ufanismos, parece-me hoje, em dia de solene comemoração, envolvida de simbolismo, como se houvessem ocorrido a propósito para provocar na minha imaginação e no meu universo afetivo questões que nos explicassem a nós brasileiros desde o nosso longínquo romantismo e que me acompanharam ao longo de minha modesta carreira intelectual, sobre o sentido que somos como nação, dos poderes de nossa criatividade, da expressão de nossa presença no mundo. Além do mais, tendo feito o curso secundário nos anos 60, em uma escola onde a biblioteca possuía uma rica brasiliana, abarrotada de livros do modernismo brasileiro, imagine-se o meu encantamento por alguém como o nosso Francisco de Assis Barbosa, que conhecia pessoalmente o Ana Bandeira, que contava histórias de Ribeiro Couto e que tratava Sérgio Buarque de Holanda por Sérgio. Portanto, conheci Chico Barbosa pessoalmente antes de conhecê-lo por escrito. E antes de ler a letra de imprensa, li o manuscrito em cartas informais ou cartões postais, onde brilhava uma admirável caligrafia, invejável sobretudo para alguém como eu, vítima do progresso eletrônico e hoje em dia quase incapaz de assinar o próprio nome de maneira decente. A escrita de Chico, um alinhamento sem falta, em papel não pautado, página cheia, a margem respeitada em uma letra miúda, uniforme, tão legível que parecia impressa. Letra de curso primário bem feito, com professor exigente e aluno aplicado. Resultado, muito provavelmente, da boa qualidade do ensino público de São Paulo, tão decantado por ele, por exemplo, quando tratou da formação intelectual de Brito Broca, um seu conterrâneo mais velho que admirava. Dele, Chico Barbosa traçou o retrato
que inconscientemente é praticamente uma autorrepresentação. E cito: no seu conhecido elogio do autodidata, Eduardo Frieiro, que no assunto podia falar de cadeira, pois também sem realizar estudos regulares conseguiu acumular extraordinária cultura, observou: os autodidatas levam a vantagem sobre os que tiveram bons mestres e formaram um espírito cométrico. É que, aprendendo lentamente, com esforço enorme, com tateio, vacilações e passos em falso, o saber que adquire é lacunoso e, via de regra, sem empréstimos para a vida prática, mas, em troca, incorpora-se-lhes melhor ao próprio ser que aquilo que outros lhes poderiam ensinar. Penso ser o autodidata como o bricolé de Luiz trouxe, aquele que usa os meios e recursos em torno de si, ou que traz consigo recursos e meios que encontrou ou que vem acumulando no curso do tempo, muitas vezes sem objetivo preciso, e que tenta adaptá-los a um determinado problema através de tentativas e erros, mesmo se esses meios e recursos se mostrem heterogêneos ao propósito assinalado. Podem obter resultados inesperados e que decidam serem satisfatórios. Seguem uma lógica experimental do sensível. É, de certa forma, um método, embora o seu exercício tangencie a noção do estilo no que ele individualiza, torna próprio fazer. Por essa via, Francisco C. Barbosa dá o melhor de si quando assume a postura narrativa de um memorialista, mesmo quando o assunto não lhe seja contemporâneo e não haja sido por ele testemunhado ou vivido. No seu texto, o narrador se coloca em meio à história, equilibrando-se entre a descrição dos acontecimentos e um conjunto de analogias, exemplos, alusões e síntese retóricas que conceitualizam os fatos, situam os personagens e qualificam o episódio. Fala como se as coisas se tivessem passado na sua frente, como se as lembranças lhe ocorressem simultâneo em um gozo de realismo, combinado com a habilidade do ficcionista que arruma da graça estetiza narrativa. Daí muitas vezes o tom de conversa escorrente, aprumada, mas que é movido pelos familiares, uma coisa puxa a outra, um assunto lembra o outro. Vejamos, por exemplo, esse trecho tirado da introdução à edição e a Cadeia Velha, Memória da Câmara de Deputados de 1909, de José Vieira, publicado pela Fundação Carlos de Rui Barbosa, em coedição com o Senado Federal. A primeira edição é de 1912. Chico Barbosa traça o seguinte retrato do autor José Vieira. Ao chegar à capital federal, José Vieira, pobre, feio, tímido, não trazia pistolão, nem mesmo diploma de bacharel. Como tinha talento e sabia escrever, deu-lhe a mão Mário Catarusa, cuja memória é dedicada à Cadeia Velha. E o paraibano Bisonho conseguiu engajar-se como cronista parlamentar. Catarusa pertencia ao Correio da Manhã e formava entre os jornalistas de maior prestígio da época, tal como é descrito por Lima Barreto nas Recordações do Isaías Caminha, sob o disfarce de Ivan Gregorovich Postolov, louro estrangeiro, com a legenda de haver trabalhado em jornais europeus e asiáticos, falando e escrevendo em 10 diferentes idiomas, formado em línguas orientais e exegese bíblica pela Universidade de Sófia, enfim, um monstro sagrado, temido e respeitado por todos. No retrato satírico Lima Barretiano, Mário Catarusa aparece como de nacionalidade russa, mas era de fato italiano. Nele, contudo, há alguma coisa que faz lembrar Otto Maria Carpo, numa projeção para os anos 40 e 50, quando surgiu despertando polêmicas, mas desde logo conquistando posição de discutível relevo. Catarusa não tinha certamente as qualidades excepcionais de Carpo, além de jornalista, escritor e humanista. Eclipsou-se muito cedo da vida cultural brasileira, onde atuou meteoricamente, ao contrário do grande escritor da história da literatura ocidental, que se incorporaria de vez como um autêntico cidadão do país que o acolhera aos 40 anos, na antivéspera da Segunda Guerra Mundial. Carpo não tardou a assimilar a nossa língua e passou a escrever o português de primeira água. São de sua autoria numerosos dos mais vibrantes editoriais e reboques do Correio da Manhã. Fim de citação. O texto ilustra essa reunião de elementos descritivos, os mais diversos, que servem a caracterização vivaz, em presença, digamos assim, de um canto da história e da vida social da capital federal, nos inícios do século passado. Começa por uma descrição de José Vieira em registro naturalista, um artista pobre, feio, risonho, sem pistolão, mas talentoso, que via ter a oportunidade de jornal importante e chega a uma posição de destaque à época, a de cronista parlamentar, graças ao jornalista de muito prestígio do Correio da Manhã.
Este último, o estrangeiro civilizado, com fama de cultíssimo, poliglota excepcional, é tipo social recorrente, quase paradigmático, a um só tempo invejável e passível de ser caricaturado, a ponto de ser personagem de Mel Barreto. Mas que lembra, igualmente, um contemporâneo dele, Chico Barbosa, familiar aos leitores, o texto do fim dos anos 70, o crítico Otto Maria Carpio. Ele mesmo também, bem mais tarde, editorialista do Correio da Manhã. A marca desse relato é o narrador ediciocrático que invoca suas referências pessoais, um material anedótico imbuído de erudição histórica, material talvez arrebanhado meio ao acaso, mas que se apresenta organizado por uma sensibilidade estética e literária que o apresenta em um todo a propósito e altamente comunicativo. A bibliografia e a vida profissional de Chico Barbosa, que montaram como autodidata, apontam para um sem número de trabalhos, de funções ocupadas e de assuntos estudados que revelam não somente a universidade de interesses, mas também a condição socioprofissional do intelectual do sua época. Hoje em dia, a biografia do historiador bem-sucedido mostra geralmente que ele cumpriu seus 4 anos de doutorado, ingressou em uma universidade pública por concurso e desde então lidera grupos de trabalho em congressos acadêmicos, é pesquisador do CNPq, publica com regularidade artigos e livros citados pelos colegas e acumula pontos no currículo Lattes. Compare-se essa história de vida com algumas das atividades exercidas pelo nosso homenageado no curso de sua vida. Além de ter sido jornalista em dezenas de jornais e revistas, Francisco Garcia Barbosa exerceu, entre muitas outras, as seguintes funções pescadas ao acaso da sua biografia, divulgada pela Academia Brasileira de Letras. Técnico de Educação, servindo na seção de publicações do Instituto Nacional do Livro, sob a chefia de Sérgio Buarque de Holanda. Redator dos Anais e Documentos Parlamentares. Redator da Enciclopédia Britânica. Coordenador da Seção de História do Brasil da Enciclopédia Barça. Co-editor da Enciclopédia Mirador. Assessor de documentação da Presidência da República do governo Juscelino Kubitschek. Procurador de primeira categoria do Estado da Guanabara. Vice-presidente da Fundação Padre Anchieta, TV Cultura de São Paulo. Somente em 1977, portanto aos 63 anos, Francisco Garcia Barbosa teve rigorosamente um trabalho permanente como historiador, quando passou a integrar o corpo de diretores da Fundação Carlos Barbosa, chefiando o Centro de Estudos Históricos. Autor de numerosos trabalhos em literatura, entre eles uma importante introdução à obra de Alcântara Machado, de 1957, e um grande estudo sobre Manuel Bandeira, de 1988, publicou ensaios sobre Domingos de Caldas Barbosa, Zé de Alencar e o teatro de Francisco Pereira da Silva. Organizou correspondência de escritores, como, por exemplo, a correspondência entre Alceu de Amoroso Lima e Alcântara Machado. Foi prefaciador prolífico de contos de Machado de Assis, da poesia de Augusto dos Anjos, de Carolina Nabuco, de Afonso Arinos de Melo Franco. E, obviamente, é autor do notável canônico Capítulo de Lima Barreto, nome ao qual passou a ser definitivamente associado como grande especialista em sua obra, que foi. É possível que o longo preparo da biografia do autor de Policarpo Quaresma o tenha aprendido mais demoradamente aos inícios do século XX. Acredito igualmente que a curta distância entre o período estudado e a sua contemporaneidade, o fato de que os personagens, circunstâncias detalhadas de suas existências eram memória próxima e circulante, que os ecos das suas vidas ainda reverberavam, que ainda viviam testemunhos, tudo isso veio a inspirar e a provocar a via memorialística de sua reflexão e narrativa. Além disso, com a criação do Centro de História na Casa de Barbosa, que dirigiu desde o começo, cuja finalidade era de promover e estimular a pesquisa histórica sobre temas sociais, econômicos e políticos da Primeira República, o seu interesse foi cada vez mais dirigido para essa fase da história brasileira. Seja como for, o certo é que, sobretudo ao tratar dessas épocas próximas ao seu estilo, o seu estilo adquire as características enunciadas há pouco, como se eles fizessem parte de um universo cognitivo pessoal, imerso em topografia amável e afetiva. Evaldo Cabral de Mello define bem esse estado de espírito em uma entrevista a Lilian Schwartz. A pesquisa histórica é muito cansativa e frequentemente monótona. Você necessita de uma obsessão qualquer para poder encerrá-la. Fico espantado com os autores de teses universitárias que são capazes de dedicar trabalhos eruditos a um lugar onde nunca viveram, de onde não são e que só conheceram provavelmente para escrever a tese. Para mim seria impossível escrever um assunto sobre um lugar que eu não conheci ou onde não vivi. E não digo isto em termos de países, mas também em termos de estados brasileiros. E em uma típica manifestação
do seu temperamento, Evaldo conclui: eu, pessoalmente, seria incapaz de escrever uma história universal e mesmo uma história do Brasil. Talvez movido por essa mesma atração pelo familiar, tem o nosso Chico Barbosa elegido o primeiro terço do século passado como seu objeto de estudo predileto. Fato também assinalado pelo seu sucessor na cadeira número 13 da Academia Brasileira de Letras, Sérgio Ronet, em discurso de posse. Como historiador, cito o Ronet, como historiador, Francisco de Assis Barbosa escreveu sobre todas as fases da história do Brasil, de Dom João VI a Juscelino Kubitschek, mas seu grande interesse foi a República Velha. Já eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas ainda não empossado, provavelmente no final de 1970 ou começo de 1971, Francisco de Assis Barbosa visita novamente Paris e voltamos a nos encontrar. Estava feliz, naturalmente, contando as peripécias eleitorais e pensando no seu discurso de posse. Quando eu perguntei quem era o seu antecessor, respondeu: Augusto Meyer. E como se adivinhasse o meu pensamento, acrescentou com um sorriso cúmplice: dá um bom discurso. E deu. Sobre Augusto Meyer, o seu sucessor caprichou na pena e produziu algumas de suas melhores páginas. Quanto a mim, ao chegar ao fim dessa exposição, dou-me conta de que escrevi sobre Chico Barbosa um pouco a maneira de Chico Barbosa. E se o mimetismo foi inconsciente, não foi menos prazeroso. Aqui coube um pouco de tudo: as boas lembranças, a caligrafia, a Pequena República, Otto Maria Carpo, Evaldo Cabral de Mello e a bricolagem. E muito mais caberia, porque todos nós sabemos que Francisco de Assis Barbosa também dá um bom discurso. Muito obrigado, José Romino, que, bom lembrar, é atualmente diretor do Centro de Pesquisa da Fundação Casa Rui Barbosa. E é evidente que por lá anda o espírito de Chico Barbosa, que acaba de baixar em José Romino, sem nenhum favor.